Agora nós vamos ler os versos 18 a 27. Joel, profeta Joel, pode procurar, sei que é meio difícil de achar, porque ele é pequenininho, está aí bem no meio, né, de tantos outros, e às vezes até a gente pensa que ele não está mais aí, né, mas ele está, pode procurar que ele está. Joel, capítulo 2, versos de 18 a 27. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor, e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Queridos, vamos orar mais uma vez. E a gente tem sempre, depois da leitura, antes da pregação, os irmãos têm observado que sempre, todos nós que ocupamos o púlpito, fazemos uma breve oração, porque nós entendemos firmemente que se o Senhor não abrir o nosso coração, se o Senhor não falar, nada acontecerá. Se o Senhor não usar de misericórdia para conosco, para com aqueles que ouvem e para com aqueles que também pregam, nada acontecerá. Algo transformador acontecerá se o Senhor não agir. E por isso nós pedimos a Deus que fale ao nosso coração, que o mesmo Deus que revelou, que inspirou as Escrituras, os autores bíblicos para escreverem, que esse mesmo Deus nos ilumine de tal maneira que possamos não só compreender a palavra, mas que Deus aqueça o nosso coração com essa palavra e que ela fique firmada nos nossos corações e nas nossas mentes. Portanto, vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai bendito, aqui estamos nós, teu povo, reunidos na manhã deste dia, para prestar um culto ao Senhor, um culto que só a Ti mesmo é devido, ó Deus. Ó Pai querido, rogamos a Ti neste momento, nesta hora, que o Senhor abra nossa mente, para compreendermos a Tua palavra,
Que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua palavra e que ela possa ficar fixada, firmada, assim nos nossos corações e nas nossas mentes também. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós e que conosco está neste momento aqui, ele possa, com liberdade, estar falando ao coração de cada um de nós, Senhor. E que assim todos nós sejamos edificados. E que, sobretudo, o teu nome seja exaltado, ó Deus. Oramos, Pai, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Senhor, irmãos, há uma verdade bíblica que traz muita paz ao nosso coração. Especialmente nos momentos de grandes tribulações, especialmente em momentos de grandes lutas. Há uma verdade bíblica que salta das Escrituras e que enche o nosso coração de uma paz muito grande, de uma certeza muito grande em meio a tantas dúvidas. Há uma certeza. Que certeza é essa? De que Deus, o Deus que estabeleceu uma aliança eterna com o seu povo, é o Deus que zela muito bem deste povo. É um Deus que cuida pastoralmente, paternalmente, Ele cuida de cada um de nós. É isso que traz paz. Às vezes, o mar está revolto, a tempestade parece que não vai passar, o céu está acinzentado, as densas nuvens pronunciam tempestades terríveis. Mas a despeito de todo esse cenário, o coração do homem temente a Deus repousa exatamente nessa verdade. Na verdade de que Deus cuida dos seus amados. De que Deus cuida dos seus filhos. No domingo passado, nós estivemos compartilhando com os irmãos e expondo aqui os versos de 12 até o verso 17, onde o profeta Joel, um homem que foi chamado por Deus, separado por Deus, para ser boca de Deus no meio do seu povo. Numa época em que o povo de Israel estava vivendo de forma dissoluta. E viver de forma dissoluta significa viver em desobediência, em franca desobediência aos preceitos bíblicos, aos mandamentos divinos. É viver na contramão daquilo que Deus estabelece para os seus filhos. E o povo de Israel, isto mesmo, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo a quem Deus havia arrancado da escravidão lá do Egito, o povo que Deus fez com que pudesse passar em terra seca pelo meio do oceano, do Mar Vermelho, o povo que testemunhou os grandes feitos de Deus, a forma extraordinariamente bela com que Deus veio cuidando desse povo, nas suas várias lutas e campanhas militares. O povo que testemunhou as muralhas de Jericó ruindo diante dos seus olhos. É um povo que afrontava a Deus, que zombava de Deus, através de uma vida completamente contrária à vontade do próprio Deus. Povo que virou as costas para o Senhor,
apesar de tanta graça, apesar de tanto amor, apesar de tanto cuidado, ainda assim aquele povo insistia em agir de forma contrária à vontade desse Deus soberano. E aí nós vimos aqui que, a despeito disso, o Senhor Deus manifesta a sua graça, dando a oportunidade àquele povo, àquelas pessoas, de reconhecerem os seus erros, de pararem um pouquinho só as suas atividades, pensar um pouco na vida, pensar um pouco acerca daquilo que estavam fazendo, e então, arrependidos, se voltarem para esse Deus glorioso, porque somente arrependidos poderiam receber aquilo que Deus tinha para dar-lhes, que era o seu perdão, que era a oportunidade de comunhão com Ele. Nós vimos que o Senhor fala ao povo. Nós vimos então que o Senhor oportuniza ao povo o arrependimento. E agora nós chegamos bem aqui, você pode olhar na sua Bíblia, eu quero te convidar para manter os olhos no texto. Olha como começa o verso 18. Eu quero fazer uma relação do início do verso 18 com o início do verso de número 12. Se você olhar na sua Bíblia, o verso 12 começa assim: ainda assim, agora mesmo. Ainda assim, agora mesmo. Isso foi num contexto de desobediência. Ainda assim, a despeito de tudo que estava acontecendo, a despeito de toda a desobediência do povo, agora mesmo, naquele instante, o Senhor estava manifestando a sua misericórdia e dando a oportunidade ao povo de se arrepender. Agora você vai lá para o verso 18 e vem como uma expressão conclusiva daquilo que fora dito anteriormente. Então diz lá, então, e eu diria, só então. Esse então tem um peso exatamente de somente então, depois do arrependimento demonstrado. Então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e, respondendo-lhe, lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que tinha acontecido? Era muito simples. O povo de Israel, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo com ele se tornou opróbrio das nações. Ele se tornou vergonha no meio de todas as nações. Agora, as outras nações olhavam para o povo de Israel e diziam: não é este povo que é o povo protegido por Deus? Não é este povo com quem Deus estabeleceu uma aliança? Não é este povo que batia no peito dizendo que cria no Deus, Criador dos céus e da terra, que tinha esse Deus como a sua torre forte? Não é esse povo. Olha como eles estão. Deus havia levantado um exército inumerável, um exército poderosíssimo, não de soldados armados, mas de gafanhotos. E aqueles gafanhotos deram contra toda a lavoura, destruiu tudo aquilo que eles haviam plantado. A expectativa daquele povo era colher bastante. Uma sociedade eminentemente agrícola recebeu um golpe extremamente duro, porque tudo fora destruído. Tudo, absolutamente tudo. Os gafanhotos cumpriram cabalmente a missão que fora dada por Deus. Deus mostrando o seu poder, o controle que ele tinha de todas as coisas. Enviou, portanto, aqueles gafanhotos para destruírem completamente, para arrasarem completamente a economia de Israel. E agora aquele povo estava num estado de miséria total. Até o culto a Deus fora prejudicado, porque no culto que eles prestavam, havia um momento também em que eles consagravam as suas ofertas, e eles não podiam mais fazer isso. Eles não tinham mais como se apresentar diante de Deus, porque as suas mãos estavam
completamente vazias, não havia nada para ofertar, porque nada, na verdade, eles tinham, tudo estava destruído. A situação era difícil, irmãos, a penúria era muito grande. Mas agora, depois daquela mensagem que possibilitou o arrependimento, depois de uma revisão da própria conduta, o texto bíblico diz: então o Senhor, diante daquele quadro, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. O Senhor se mostrou zeloso do seu povo, do povo de Sião. E esse zelo que você olha aí, zelo aqui é sinônimo de dedicação ardente. O zelo de Deus diz respeito a uma dedicação ardente da parte de Deus. Ou, em outras palavras, um cuidado muito grande de Deus para com seu povo. E alguém pode então nos questionar e dizer: peraí, pastor, peraí, há uma contradição agora na sua fala. Como é que esse Deus, ele é zeloso? Como é que esse Deus tem uma dedicação ardente pelo povo, um cuidado pelo povo? E como é que ele, então, como é que você pode equacionar o zelo de Deus com o próprio Deus enviando gafanhotos para destruir a lavoura, acabar com tudo, arrasar com o povo? Como é que se pode explicar essas duas situações? Nós temos certa dificuldade de entender isso. E eu até compreendo. Porque nós partimos do princípio de que Deus, ele é bom, essencialmente bom, por natureza Deus é bom. E porque ele é bom, tudo na nossa vida tem que ser bom aos nossos olhos. Mas nem sempre tudo que é bom ou tudo que é prazeroso que está acontecendo na nossa vida procede necessariamente de Deus. Porque o inimigo muitas vezes usa isso como artifício para nos enganar. Como também nem tudo aquilo que é desastroso, nem tudo aquilo que é problemático, nem tudo aquilo que é ruim que acontece na nossa vida equivale à maldade ou anula a bondade de Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes todas estas situações, elas têm uma natureza pedagógica, um caráter pedagógico. É Deus nos conduzindo a um grau de maturidade, é Deus querendo fazer cair nas nossas vidas tudo aquilo que nos impede de ter uma vida de consagração com Ele. Então agora, nós vamos ver aqui o Senhor demonstrando tanto zelo para com seu povo. É a mesma expressão que você vai encontrar também no profeta Zacarias, no capítulo 8, no verso 2, onde o profeta diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande zelo de Sião, tenho grande zelo de Sião. E a gente pergunta, por que isso? Por que Deus tem esse zelo, esse cuidado tão grande para com um povo que não merece? Um povo que não mereceu e que ainda hoje não merece tanto cuidado da parte do Senhor. O profeta Ezequiel, no capítulo 39, verso 25, nos responde. É o próprio Senhor Deus dizendo, e presta atenção no que o Senhor diz: terei zelo pelo meu santo nome, porque Deus zela pela honra do nome dEle. Porque Deus zela pela honra do nome dEle, é que Ele zela pelos seus filhos. É a mesma coisa que nós, como pais, muitas vezes somos contrariados pelos nossos filhos, mas nós não negamos a dedicação e o cuidado, até por amor ao nosso próprio nome, por amor à missão que nós recebemos como pais. E Deus faz isso por nós. Por conta do zelo que Ele tem pelo seu santo nome, é que Ele cuida da sua igreja, é que Ele cuidou do Israel no passado, é que Ele tem cuidado de cada um de nós, mesmo que muitas vezes não mereçamos, mesmo que tantas vezes entristecemos o Espírito de Deus, mas ainda assim nós temos visto Deus
agindo de forma misericordiosa, com tanto cuidado, com tanto amor para com cada um de nós. Isso nos constrange, irmãos. Isso nos humilha, irmãos. Isso nos faz pensar um pouco acerca do que nós estamos fazendo com as nossas vidas. O que eu e você estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado para termos uma vida consagrada a Ele. O que nos falta? Precisamos de elementos motivadores para poder estar na presença de Deus. Do que mais nós precisamos, além daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Sem dúvida, o Senhor zela muito bem pelo seu povo. E aqui nesses versos que nós lemos, nós vamos ver como Deus faz isso. Como que o Senhor fez isso lá com o povo de Israel, e como Ele continua fazendo ainda também hoje nas nossas vidas. Observe o que tem nos versos 18 a 20. Ele diz assim, olhe na sua Bíblia. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Como Deus faz isso? Como que Deus demonstra o seu zelo por nós? Sabe como Ele faz? Como Ele fez aqui. Combatendo duramente e firmemente os nossos inimigos. Combatendo toda a investida do maligno contra nós. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Isso nos leva a entender, como sendo Ele o Senhor dos exércitos, Ele é aquele que luta em favor do seu povo. Ele guerreia por nós, Ele nos protege, Ele sai para a briga, por conta do cuidado que Ele tem com os seus filhos. Observe que Ele diz, mas o exército que vem do norte. A questão é, que exército é esse que vem do norte? Aqui, há alguns que acreditam que esse exército, a quem o profeta se refere, significa o exército de gafanhotos. O exército de gafanhotos que veio contra Israel. O mesmo exército que veio e cumpriu o seu papel, esse exército, então, ele é desbaratado, ele é afastado, ele é destruído. A ideia é essa, o Senhor trouxe, cumpriu o papel, agora o Senhor rebate, agora o Senhor elimina aquilo que importunava ao povo de Israel. Esse é o entendimento. O outro entendimento é de que esse exército que vem do norte, essa situação geográfica do norte de Israel, aponta para o exército assírio, que importunava também o povo de Israel, e que era um exército muito bem treinado e preparado para as guerras. Era um exército cruel, então eles desbaratavam de forma violenta os povos dominados. E o povo de Israel temia muito uma investida do norte, vinda por parte dos assírios. Mas o que o texto está dizendo é que Deus desbarata toda montagem do inimigo para atacar. Vejam o detalhe do que o texto diz para nós. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda, olha só, uma estratégia militar, aqueles que estão na vanguarda, que estão na frente, eu os afastarei, os lançarei para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Olha só a ideia, eles estão
estrategicamente preparados. Há uns homens que vão na vanguarda e outros que estão na retaguarda para garantir uma destruição total e plena. O inimigo sabe como atacar, ele sabe como chegar a nós. Ele não é tolo, ele sabe quais são as suas fragilidades, ele sabe onde estão as portas mal fechadas na tua vida, ele sabe as janelas que você deixou abertas, ele sabe as brechas que você está dando uma a uma, e é exatamente por lá, por ali, que ele pretende entrar. Mas o texto está dizendo que nós temos um Deus que desbarata toda estratégia do maligno contra o povo do Senhor, contra o seu próprio povo. E ele os dispersa, e ele os leva à destruição total, ao ponto de seus corpos, depois de destruídos e mortos, exalarem um mau cheiro muito grande. Se há um mau cheiro muito grande, é o de ser humano morto, jogado num canto qualquer. A podridão se faz perceber de longe. O mau cheiro exala e vai longe. E o Senhor disse, é isso que eu farei com todo o estratagema do inimigo contra o meu povo. Eu verdadeiramente, por conta do meu zelo, eu lhes apliquei uma disciplina. Os gafanhotos destruíram o que eles tinham. Mas agora eles se arrependeram, estão em arrependimento. Então agora eu vou anular isso aí. E o inimigo que estava tentando invadir a terra, se apropriando de uma fraqueza do povo, por conta daquilo que os gafanhotos fizeram, eles não vão conseguir, porque eu irei destruí-los completamente. Tudo que ficará é apenas o mau cheiro dos corpos daqueles que intentavam contra o meu povo. Vejam Deus, vejam como o Senhor faz. Deus zela pelo seu povo, combatendo firmemente os seus inimigos. Mas não somente isso. Vamos avançar um pouco. O Senhor zela pelo seu povo, não só assim como falamos, combatendo os seus inimigos, mas aqui você vai ver nos versos de 21 a 26, que o Senhor faz isso encorajando-os a confiar no Senhor. Não basta apenas que os inimigos sejam afastados, porque nós poderíamos continuar vivendo na incredulidade, no ceticismo, na desconfiança, no medo. Mas o Senhor agora, Ele vai ao encontro do seu povo e encoraja-os a confiar no Senhor. Olha o verso 21, o que diz lá: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O cenário era de destruição, mas naquele cenário o Senhor diz: não temas, ó terra, regozija-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Até os animais, ele diz: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Não se impressione com o quadro que vocês estão vendo, porque esse quadro vai mudar, esse quadro vai passar, e aquelas plantas que estavam destruídas e secas, elas haverão de produzir muitos frutos, vocês verão. Era a palavra do Senhor. E ele continua dizendo: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Olha só, alegrai-vos. Não há motivo para tristeza, para abatimento. Não. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Aquela chuva que cai no tempo certo, a temporã, e aquela que vem fora do tempo, a serôdia, isto é, haverá irrigação. Haverá irrigação. Os frutos serão produzidos, coisas boas vão acontecer, vocês verão. Então se alegrem, não fiquem sorumbáticos, entristecidos, abatidos, contemplando apenas um cenário de destruição, mas olhem para além do cenário e vejam aquilo que o Senhor tem para fazer no meio de vocês. E o crente vive assim, não só por aquilo que ele vê,
mas para aquilo que ele crê. E nós cremos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor estava, portanto, aqui encorajando os seus filhos a confiar no Senhor. Ele diz mais: as eiras, verso 24, se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Olha só, o Senhor iria restituir. Os anos não foram dias, irmãos. Estão entendendo a gravidade da coisa? Estão percebendo o cenário? Israel não tinha passado por 2, 3 dias, 2 semanas, alguns meses, mas foram anos de sequidão. Não tinha mais o que fazer. Destruição total, o cenário era desfavorável. Mas agora o Senhor diz, verso 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais, eita palavra forte, e o meu povo jamais, isto é, em momento algum, será envergonhado. Olha que Deus glorioso, irmãos. Olha que Deus maravilhoso. É o Deus que tem zelo pelo seu povo. É o Deus que tem uma dedicação ardente para com a sua igreja. É um Deus que tem um cuidado de cada um dos seus filhos, de cada um de nós. E Ele faz isso de forma extraordinariamente bela, combatendo os nossos inimigos, aqueles que se levantam para nos destruir, para nos envergonhar. Eles serão destruídos em nome do Senhor. Ele nos encoraja a confiar, continuar confiando no Senhor. É o que diz o salmista no Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o homem que confia no Senhor, ele é bem-aventurado, porque o salmista também diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E o Salmo 40 propriamente diz, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Isso nos leva a entender, irmãos, que nós não devemos nos deixar vencer pelo abatimento, por conta do cenário que nos é desfavorável. Creia que esse Deus que você tem adorado é o Deus que zela pela tua vida. Ele combate os teus inimigos. Ele te encoraja a confiar no Senhor. E finalmente, Ele diz algo extraordinariamente belo, irmãos. Olha o verso 27. Vamos ler juntos o verso 27? Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Como é que Deus zela por cada um de nós? Sabe como, irmãos, também? Além do que foi falado, garantindo a sua presença no nosso meio. Garantindo a sua presença no nosso meio. Lembram daquilo que diz o profeta Sofonias, no capítulo 11, 3, no verso 17? O profeta diz assim: o Senhor Deus está no meio de ti, e é poderoso para salvar-te. O Senhor Deus está no meio de ti, e Ele é poderoso para te salvar, para te livrar dessa situação. O Senhor, Ele demonstra esse cuidado para com cada um de nós, garantindo a sua presença conosco. Ele está conosco, Ele está no meio do seu povo. O Senhor está aqui entre nós, Ele habita no nosso coração, Ele vai estar sempre assim. Ele disse que sempre. A garantia que nós temos desse zelo, desse cuidado de Deus. Era isso que o profeta estava dizendo. O profeta Joel falando no seu tempo de tragédia, de destruição, mas um tempo também de arrependimento. Deus estava dizendo: olha, eu tenho que cuidar de vocês.
Eu tenho zelo por vocês. E eu faço isso combatendo os inimigos que se levantam contra vocês. Eu faço isso encorajando-os a confiar em mim a cada dia. Eu faço isso garantindo a minha presença no meio de vocês. O guarda de Israel não dormita e nem dorme. O Senhor não tem descanso. O Senhor está conosco o tempo todo. Agora, queridos, isso nos leva, de forma conclusiva aqui, isso nos leva a pensar acerca do nosso Redentor. Isso nos leva a pensar acerca de Jesus, o nosso Salvador. Porque de fato é Ele que cuida de nós. Ele é o nosso pastor. É o supremo pastor das nossas almas. E Ele é quem zela por cada um de nós. E exemplo do que aconteceu lá em Israel, que aponta para o que Cristo faz na vida do seu povo. Como é que o Senhor Jesus zela pela sua igreja e pelo seu povo? Da mesma forma. Como? É só lembrar do que nós falamos. Ele combate o nosso maior inimigo. Ele combate os nossos inimigos e o nosso maior inimigo. Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. John Owen, um teólogo, um servo do Senhor, que viveu ali no século 17, nasceu em 1616 e morreu em 1683. Ele tem uma obra que é muito conhecida. O título da obra é A Morte da Morte de Cristo. A morte da morte, na morte de Cristo. Olha só, a morte da morte, na morte de Cristo. Onde ele fala sobre essa vitória do Senhor Jesus contra o nosso maior inimigo. Jesus é o grande vencedor, é o grande guerreiro, é o grande campeão. Ele venceu para que nós fôssemos mais do que vencedores. Ele cuida de nós da mesma forma, combatendo os nossos inimigos e o nosso maior inimigo. Ele cuida de nós, nos encorajando, como ele encorajou os seus discípulos, amedrontados, assustados por conta das intempéries, das ondas que batiam contra o barquinho, os ventos fortes, e ele olha para eles e diz: não temais. Por que sois assim, tímidos, homens de pequena fé? O Senhor levou uma palavra de encorajamento aos seus discípulos no momento de dificuldade. O Senhor Jesus também, além disso, Ele cuida de nós, garantindo a sua presença conosco. E você pode dizer: mas Ele garantiu mesmo, pastor? Garantiu. Garantiu, sim. Lá em Mateus 28, verso 20, e Ele diz: e eis que estarei convosco, quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei no meio de vocês, eis que estarei convosco todos os dias. Dias aqui, não é só dias do calendário da semana, em todas as circunstâncias, em todo o tempo, em todos os momentos, vocês não estarão sozinhos, eu estarei convosco todos os dias. O nosso Senhor é assim, Ele nos ama. Portanto, queridos, que o nosso coração possa descansar, repousar. Se você, meu irmão, minha irmã, tem enfrentado dias difíceis, se os ventos estão batendo fortemente contra o teu pequeno barco, se os ventos estão te ameaçando, se o céu para você está meio acinzentado, se você está vivendo com uma certa insegurança acerca do que pode acontecer amanhã ou depois, na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus filhos, dos teus netos, nos teus negócios, se você está vivendo meio assombrado, com a perspectiva de que alguma coisa não dê certo, descansa nesse Senhor. Descansa o teu coração nesse Deus que zela, que cuida de cada um dos seus filhos. Que essa esperança, essa certeza se renovem nos nossos corações. Amém.